Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional aqui. E hoje o nosso texto está em Atos 7, 57 e 58. Ele diz assim, ó: Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-lhe todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos lá entender essa história aqui. Que falar sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja, sabe? Ele foi apedrejado, trouxeram falsas testemunhas, testemunharam sobre ele falsamente, falaram mentiras e ele mesmo assim foi apedrejado. Mas o que eu quero falar aqui hoje é o seguinte: eu não sei se talvez os mais novos nunca ouviram falar nisso, né? Mas os mais velhos, assim, eu creio que as pessoas de mais de 30 anos para lá vão lembrar disso, que as pessoas no passado eles falavam muito sobre a questão do fio do bigode, né? O contrato era aquilo que se falava, né? Sabe, a palavra do homem, ela valia muito, né? A gente costumava dizer o seguinte: ó, fulano é um homem de palavra, né? Por quê? Porque o homem, ele tinha essa coisa dentro dele que, tipo assim, a palavra dele valia muito. Se ele falasse um negócio, ele ia até o fim, porque ele tinha falado, mesmo que ele fosse, se ele perdesse alguma coisa com aquilo, se ele fosse prejudicado de alguma forma, mas ele deu a palavra dele, ele ia até o fim, sabe? E aí o que isso tem a ver com o texto? Tem a ver o seguinte, que o pessoal ali começou a questionar Estevão e ele começou a falar a palavra de Deus. Ele não falou nada do que já estava escrito na Bíblia, que todo mundo que estava ali conhecia. Ele começou falando ali sobre a história dos hebreus ali, ó, desde Abraão, começou a contar a história toda, ele foi falando a história todinha. Estevão conhecia muito da Bíblia, sabe? Foi contando aquela história toda e falando sobre as profecias e falando sobre uma série de coisas. E a Bíblia falou que eles taparam os ouvidos, foi o que eu li para vocês aqui. Eles taparam os ouvidos porque eles não queriam ouvir aquilo. E é o que está acontecendo hoje, gente. Talvez a palavra do homem, sim, que eu falo, o ser humano, não está valendo muita coisa, mas infelizmente hoje, se a pessoa não assinar um contrato ali, ele bate, como diz o outro, jura de pé junto que ele não falou aquilo, sabe? As pessoas, eu vejo isso todo dia. Se a gente não documentar as coisas, a pessoa fala assim: não, mas eu não falei isso não. Hoje, infelizmente, a palavra do homem não está valendo nada. Mas eu quero te falar uma coisa: a palavra de Deus vale muito. E Deus é um homem de palavra. Assim como no passado havia homens que eram homens de palavra, talvez o seu pai, seu avô, se você conversar com ele, ele vai te falar isso. Se ele falar um negócio, ele vai falar assim: não, eu dei minha palavra, eu não volto atrás. Era assim. E Deus é um homem de palavra. Estevão estava falando sobre a palavra de Deus e eles taparam os ouvidos. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas vêm com uma frase de efeito, uma frase pronta, dizendo assim: a igreja precisa se modernizar. Eu concordo. A igreja precisa. A igreja precisa se modernizar. Mas desde que não queira mudar a palavra de Deus. É só esse o detalhe. E aí as pessoas, quando a gente começa a falar da palavra de Deus, eles fazem exatamente como o povo fez lá quando queria apedrejar Estevão. Tapa os ouvidos, porque às vezes dói, porque confronta. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é um homem de palavra. E Ele não vai mudar a palavra de Deus, mesmo que a igreja, mesmo que o mundo mude, mesmo que a igreja fale assim: nós vamos modernizar, vamos mudar tudo de cabeça para baixo, porque o mundo está assim, assim, assado. Tudo pode mudar, a palavra de Deus vai continuar sendo a palavra de Deus. E Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. E que você possa ser uma pessoa de palavra, beleza? E eu quero pedir a você que possa me ajudar nesse trabalho, compartilhando, dando um curtido aí e deixando seu comentário, tá joia? Um forte abraço para você, Deus abençoe.